Olá, quem está falando aqui é o Lucas Dantas. Dessa vez uma aula de literatura, né? Sobre o barroco, né? Aparece a literatura, a arte, né? Na questão do barroco, né? Então vai ser uma aula bem longa, né? Se puderem deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar o vídeo, eu vou ficar muito agradecido, né? E também ativar o sininho das notificações, né? Para não perder mais, né? Praticamente nenhum vídeo, né? Porque o YouTube às vezes não mostra a notificação, né? Às vezes, né? Não vai a notificação para a pessoa, né? Então, bem importante aí, dar like, se inscrever, compartilhar e ativar o sininho aí. Bom, vamos começar aqui, né, pelas principais características do barroco, né? É uma arte rebuscada e exagerada, né? Tinha a valorização do detalhe, né? Então, em suas artes tinha bastante detalhes, assim, né? Dualismo e contradições, obscuridade, complexidade e sensualismo. E, né, no barroco literário, cultismo e conceptismo, né? Bom, vamos falar aqui, né, sobre a arte barroca na Europa, né? Bom, o estilo barroco, né, teve início na Itália, né? Que a Itália era o berço, né? Era considerada o berço, né? Sendo posteriormente desenvolvido em outros países europeus, na pintura, na arquitetura, na escultura, na música e na literatura, né? Então teve início na Itália, mas foi se expandindo e se desenvolvendo em outros países também, né? Bom, agora vamos falar sobre a Itália, né? O barroco na Itália, né? Como eu tinha dito antes, a Itália foi considerada o berço do Renascimento e da arte barroca, que vários artistas se destacaram, né? Entre eles Caravaggio, Bernini, Borromini e o Andrea Pozzo. Então, né, os artistas que se destacaram, né, foram esses, né? O Caravaggio, o Bernini, o Borromini e o Andrea Pozzo, né? Agora nós vamos falar sobre o barroco, né? Só que na Espanha, né? Bom, a Espanha foi o centro dos poetas barrocos, né? Então foi onde tinha bastante poetas barrocos, né? E tiveram, né, bastantes que se destacaram, né? Que nem aqui aparece, né, o Quevedo, o Góngora, o Cervantes, o Lope de Vega, o Calderón, o Tirso de Molina, o Gracián e Mateu Alemán. Então, foram esses poetas que se destacaram, né, na Espanha, né, que, lembrando, né, foi onde tinha bastantes poetas barrocos, né, e esses daí, lembrando também, foram poetas, né, não tinham nada de artista, nem nada de artistas. Bom, eles fizeram a melhor literatura do século XVII, né, assimilada pelo resto da Europa a partir da segunda metade do século XVII. Então, a partir da segunda metade do século XVII, que foi, né, assimilada mesmo, né, a melhor literatura do século. Bom, além da literatura, o barroco espanhol foi um dos que mais foram marcantes, né, no período, né, onde se destacou, né, o pintor Diego Velázquez e as suas obras, né, As Meninas, Velha Fritando Ovos, Retrato de um Homem e Cristo Crucificado, né? Então, lembrando, né, As Meninas, Velha Fritando Ovos, Retrato de um Homem e Cristo Crucificado, né, foram as obras
que mais se destacaram, né? E o pintor foi o Diego Velázquez, o pintor que mais se destacou, né? Agora vamos para o barroco em Portugal, né? Em Portugal, né, o barroco vai de 1508 a 1756. Então aí 2 séculos, né? Do século XV ao século XVII. E o padre Antônio Vieira foi o principal autor do barroco literário no país, né? Então em Portugal teve bastante, né, aí a questão, né, da literatura, né, que o padre Antônio Vieira foi o que mais se destacou, né. Bom, no entanto, passou a sua maior parte de sua vida no Brasil, né. Então ele passou a maioria do tempo de vida no Brasil, mas ele era de Portugal. Bom, sua principal obra, né, que é Os Sermões, né, constituem um mundo rico e contraditório. Revelam sua inteligência voltada para as coisas sacras e, simultaneamente, para a vida social portuguesa brasileira, né. Então, sua principal obra, né, constitui um mundo rico e contraditório, né, e revelam sua inteligência para as coisas sacras e para a vida social portuguesa e brasileira, né? Porque ele, né, lembrando, ele passou a maioria da sua vida no Brasil. Vieira foi uma espécie de cronista da história imediata. Assim, ele elaborava os sermões dentro da técnica medieval, explicitando as metáforas da linguagem bíblica, né? Então, aqui a gente pode dizer, né, que ele usava, né, a técnica medieval, né, para fazer seus sermões, e ele explicitava, né, as metáforas da linguagem bíblica, né. Então ele deixava bem claro, né, as metáforas da linguagem bíblica. Bom, além de Vieira, né, isso daqui é a continuação, né, do barroco em Portugal, né. Além de Vieira, merece destaque o padre Manuel Bernardes, o Dr. Francisco Manuel de Melo, o Francisco Rodrigues Lobo, o Soror, não sei se é assim que fala, Mariana Alcoforado e Antônio José da Silva. Na pintura do barroco português merece destaque a pintora Josefa de Óbidos, que, embora tenha nascido na Espanha, viveu e desenvolveu sua arte em Portugal, né? Então, ela nasceu na Espanha, né? Mas como o padre Antônio Vieira, ela ficou a maioria do tempo em Portugal, né? Só que o padre Antônio Vieira, ele ficou a maioria do tempo no Brasil. Bom, dentre suas obras mais destacadas, né, da pintora Josefa de Óbidos, estão Maria Madalena, Confortada pelos Anjos, Calvário, a Sagrada Família e Santa Maria Madalena, né, que essas foram, né, as obras mais destacadas, né. Bom, aqui a gente vai falar já sobre o barroco no Brasil, né, que foi introduzido por intermédio dos jesuítas no fim do século XVI, mas só a partir do século XVII generaliza-se nos grandes centros de produção açucareira, especialmente na Bahia, através das igrejas, né? Então, foi só no século XVII que isso aconteceu, né? Lembrando, né, foi introduzido por intermédio dos jesuítas no fim do século XVI, só que só a partir do século XVII que aconteceu isso. Bom, passada a fase do barroco baiano, suntuoso e pesado, o estilo atingiu no século XVIII a província de Minas Gerais, né? Foi ali que Aleijadinho, que nasceu em 1738 e morreu em 1814, elaborou uma arte profundamente nacional, então profundamente, né, brasileira, né? O Aleijadinho, né, que elaborou, né? Nessa época, não havia no Brasil condições para o desenvolvimento de uma atividade literária propriamente dita, né? Então, não tinha, né,
o desenvolvimento, não tinha condição, né, para o desenvolvimento, né, de uma atividade literária, né. O que, bom, vamos continuar aqui, né. O que se viu foi alguns escritores se espelhando nas fontes estrangeiras, né. Então, isso daí a gente pode falar, né, que eles se inspiravam, né, nos estrangeiros, né, que aqui, né, fala, né, geralmente nos portugueses e espanhóis, né. Então, as inspirações deles era nos portugueses e espanhóis, né? Bom, os principais autores barrocos no Brasil foram Bento Teixeira, que nasceu em 1561 e morreu em 1618, né? Poucos anos de vida. Gregório de Matos, que nasceu em 1633 e morreu em 1696, né? 63 anos de vida, o que é muito pouco, né? Hoje em dia. Manuel Botelho de Oliveira, em 1636, né? Foi a data de nascimento dele, e morreu infelizmente em 1711. Frei Vicente de Salvador, né? Que nasceu em 1564 e infelizmente morreu em 1636. E Frei Manuel da Santa Maria de Itaparica, né? Um nome muito grande, inclusive, né? Que nasceu, né, em 1704 e morreu em 1768. Bom, agora vamos falar sobre o contexto histórico do Barroco, né? O Concílio de Trento, realizado de 1545 a 1563, né? Aí poucos anos, né? Causou grandes reformas no catolicismo, em resposta à reforma protestante de Martinho, né, Lutero. Assim, a autoridade da Igreja de Roma foi vigorosamente reafirmada depois de perder muitos fiéis, né? Então eles perderam muitos fiéis. A Companhia de Jesus, reconhecida pelo Papa em 1540, passa a dominar quase que inteiramente o ensino, né? Então a Companhia de Jesus passa a dominar, né, praticamente, né, inteiramente o ensino. Ela tem um papel importante na difusão do pensamento católico, aprovado no Concílio de Trento. Bom, a Inquisição, que se estabeleceu na Espanha a partir de 1480, em Portugal a partir de 1536, ameaçava a liberdade de pensamento. O clima era de austeridade e repressão. Bom, aqui continuando, né, o contexto histórico do Barroco, né? Foi nesse contexto que se desenvolveu o movimento artístico chamado Barroco, né? Numa arte eclesiástica que desejava propagar a fé católica, né? Então foi nesse contexto, né, que se desenvolveu o movimento artístico chamado Barroco, né? Em nenhuma época se produziu um número tão grande de igrejas e capelas, né? Então essa foi a época que produziram muitas igrejas e capelas, né? Estátuas de santos e monumentos sepulcrais. Em quase todas as partes, a igreja se associava ao Estado. Assim, a arquitetura barroca, antes só religiosa, surge também na construção de palácios com o objetivo de causar admiração e poder. Bom, é isso, rapaziada. Essa foi a aula de hoje, né? E espero que vocês tenham aprendido bastante, né? Gostado bastante também da aula. E deixem o like, né? Se vocês gostarem. Se inscrevam no canal. E compartilhem, né? E não se esqueça também de ativar o sino das notificações, né? Que quando sair vídeo novo meu, vai aparecer aí as notificações, nas suas notificações, né?
Então é isso, rapaziada. Como lembrado, né? Compartilhem o vídeo, deixem um like, se inscrevam e ativem o sininho. E é isso, rapaziada. Tchau.